Pronto, foi. Espera aí. Estão vendo a minha tela direitinho, então? Sim. A apresentação que eu vou fazer hoje é um pouquinho maior, mas ela foi baseada no seminário que eu apresentei no mestrado lá no Inmetro sobre aprendizado de máquina. Ele é uma continuação da pesquisa que eu estou fazendo lá. E aí eu vou explicar um pouquinho do aprendizado e também da referência da pesquisa. Vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Adriana, minha formação base é engenharia civil, e desde o início da faculdade eu sempre tive experiência com a iniciativa privada e também a parte de pesquisa. Depois eu acabei mudando para a Europa, e na Europa eu tive algumas experiências como o processo seletivo da ONU, uma academia de código na área de software embarcado, e um pouquinho sobre sinistralidade rodoviária e um pouco de aprendizado de máquina. E pronto, retornei para o Brasil ano passado, passei entre janeiro e fevereiro no processo seletivo do Inmetro e passei no processo seletivo da NEC entre julho e agosto desse ano. Então, eu sou um pouquinho mais nova, assim. E recentemente passei num processo da turma de verão da Universidade de Turim, que é mais focado para a regulação de serviços como um todo, entre a parte financeira do Open Finance, regulação de energia, regulação de transporte, cidades inteligentes e mais ou menos esse escopo. Aqui são as minhas áreas de pesquisa, de atuação e alguns dos meus certificados. Do que eu tenho muito orgulho é ser da Federação de Engenheiros da União Europeia, que foi o mais recente, de 2020. E pronto, mais ou menos a área de pesquisa da Universidade de Turim é a minha área de pesquisa aqui no Brasil também. Aqui eu vou apresentar um pouquinho do programa do Inmetro, né, que é onde está baseado esse projeto. Então, assim, para o pessoal de Petrópolis que não conhece, mas provavelmente passa quando desce a serra, o campus do Inmetro fica ali na Baixada, em Xerém, e ele tem 1,7 milhão de metros quadrados. Além disso, os laboratórios têm esse aspecto arquitetônico devido, por exemplo, ao tipo de projeto que é feito lá dentro, que não pode ter vibração, ruído e essas partes. Atualmente, eles têm 52 laboratórios de diversas modalidades, tem 55 prédios do campo e, atualmente, entre profissionais concursados, diretos, indiretos e pesquisadores, tem 6.620 profissionais. Basicamente, né, quando a gente fala em Inmetro, todo mundo sempre lembra do selinho, né, de qualidade, mas o Inmetro vai muito além disso. Ele também regula, fiscaliza e dá acreditação para produtos, softwares, pneu, enfim, diversas coisas assim. Ele dá acreditação daquele produto. No Brasil, além da gente ter esse campus ali em Xerém, o Inmetro apresenta ele é descentralizado, então cada estado também tem a sua representação, além da sede jurídica ser em Brasília. E fora isso, não são todos os países no mundo que têm um órgão semelhante ao Inmetro. Os que apresentam, eu estou apresentando aqui no quadro. E, por exemplo, o NPL é o órgão da Inglaterra, o PTB é o da Alemanha, o NIST nos Estados Unidos é bem conhecido. E hoje, por exemplo, o Inmetro tem entre 60 acordos vigentes internacionais, assim. Aqui eu vou falar um pouquinho de onde eu estou lá. Lá eu sou uma das pesquisadoras, né? A minha bolsa é vinculada lá com o Laboratório de Metrologia e Informática, e eu estou no programa de pós-graduação em Metrologia. E as linhas de pesquisa lá são focadas em métodos avançados de medição e suporte e desenvolvimento tecnológico industrial. Então, por exemplo, você tem um case de indústria, a gente pode fazer alguma pesquisa dentro desse case no programa, assim. E tem diversas pesquisas interessantes. Tem uma pessoa que está estudando sobre, por exemplo, termômetros, que virou, né, foi uma grande chave na pandemia, né? Todo mundo acabou tendo que usar os termômetros infravermelhos. Tem uma outra pessoa, por exemplo, desenvolvendo um sistema para
um sistema com dispositivo, por exemplo, para emissão de gás, tem outras pessoas estudando para controle e fraude de bomba de gasolina. Então, tem diversos projetos em diversos âmbitos. Tem outros 2 programas, que é o de metrologia e qualidade, e também o Biotech. E são programas também separados que oferecem mestrado e doutorado. Agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o aprendizado de máquinas, né? E, basicamente, hoje, o que a gente se questiona muito é se as máquinas podem pensar. Mas, se a gente tenta contextualizar isso historicamente, isso nos remete, tipo, na década de 50, ao teste de Alan Turing. E a gente pode dizer que esse teste pode ter sido o primeiro início para o aprendizado de máquina. Basicamente, esse teste é composto do quê? Um ser humano, né, uma pessoa interrogando uma pergunta e tendo uma resposta de um humano e uma resposta da máquina. Sendo que essa máquina pode ser um aplicativo, um software, enfim, pode ser várias coisas. E com isso a gente vai ter uma resposta. Um teste clássico que todo mundo conhece é os testes de CAPTCHA, né? São testes de segurança para ver se é um humano ou uma máquina. Mas esses testes, atualmente, já existem diversos estudos que, às vezes, o humano erra e a máquina acerta. Tem os testes mais novos do Google, né? Que tem, por exemplo, o cachorro sorrindo e tudo mais. E esses testes têm alguns estudos já da probabilidade humana errar altíssima, assim. Então, isso é bem interessante, assim, né? Depois de tantos anos da implementação desse teste, a máquina agora tem mais precisão em alguns do que o humano. Então, oi, perdão. Você já ouviu falar também que existe, né, nesse CAPTCHA, existe também a parte que nós humanos, preenchendo ali, ajudamos a fazer a máquina aprender mais, né? Por exemplo, quanto mais a gente preenche, mais eles vão saber reconhecer um carro, um ônibus, né? E exatamente. Até isso, exatamente. Então, esses testes, conforme você tem uma grande base de dados, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, o próprio aprendizado de máquina, o algoritmo, ele consegue trabalhar por conta própria, quando ele tem uma grande base. Porque você começa a alimentar o sistema e ele começa a classificar de forma meio que automática. Sim, isso é muito interessante, muito, muito inteligente. Também tem a parte de que eles, além deles poderem reconhecer objetos, assim, coisas, eles digitalizam, por exemplo, livros, né, que estão em bibliotecas, eles digitalizam conforme a gente vai preenchendo. A gente sabe o que está escrito ali, mas a máquina não sabe. Então, a gente programa o algoritmo, né? E a máquina começa a conseguir classificar exatamente. Tipo, por exemplo, se você está fazendo um caso de um livro, ele já tem pré-definido, por exemplo, o alfabeto, uma seleção de palavras. Conforme você vai alimentando aquele banco de dados, ele já consegue ter várias classificações. Inclusive, por exemplo, os algoritmos que pegam plágio funcionam assim. Ele tem uma grande base de dados que ele consulta e ele cruza os dados. Sim, muito, muito interessante isso do CAPTCHA. Aí, pronto, isso daqui foi a apresentação que eu fiz do seminário lá esse período, foi baseado nesse livro Tópicos de Gerenciamento de Dados, e também nos minicursos de 2019 da Sociedade de Ciências da Computação do Brasil, de Segurança da Informação. Então, esse material também eu vou disponibilizar para quem quiser consultar depois. E, basicamente, nos próximos slides, eu vou falar sobre 14 tópicos, mas é tipo um overview. Eu não estou entrando muito no modelo, nos temas e tudo mais. Numa segunda abordagem, eu vou entrar pelo menos em um modelo de machine learning para a gente tentar entender como funciona. Então, basicamente, o que a gente tem? Um conjunto de dados, né? O principal dos modelos de machine learning são os dados. Então, primeiro a gente tem os dados brutos. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, que seriam, por exemplo, um que é o que eu trabalho lá no Inmetro, que é a base de dados da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. E também, agora, muito recente, né, que não está aberta ao público, mas já está aberta às instituições financeiras, são os dados de Open Finance. A gente tem os atributos que seriam os metadados extraídos dentro desses dados brutos. Então, esses atributos, por exemplo, se eu tenho a base de dados da Polícia Rodoviária Federal, ela pega o Brasil inteiro, mas eu quero analisar os dados do Rio de Janeiro. Então, eu já diminuí essa amostra, né?
E aí eu já tenho metadados, e dentro desses metadados eu ainda consigo trabalhar eles em diversos subconjuntos. Por exemplo, eu quero classificar o acidente em colisão, despiche e atropelamento. Então, são diversos atributos dentro daquela base bruta. E aí, nisso, a gente ainda tem as características. Por exemplo, dentro da base de dados da PRF, a gente tem, por exemplo, a geolocalização, a gente tem a placa, a gente tem o ID do condutor ou do passageiro ou do pedestre, se ele sofreu um acidente, para qual local ele foi levado. Então, a gente tem várias características ali dentro que a gente pode classificar e coordenar dentro da base. E, por fim, né, coletando os dados no Brasil, se a gente quer trabalhar com dado no Brasil, a gente tem que conhecer muito bem a Lei de Acesso à Informação, como que a gente pode trabalhar aqueles dados, a LGPD, que também é recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também, hoje, no Brasil, a gente tem algo que poucos países no mundo têm, que é a base gov.br. Então, nessa base, a gente tem dados de diversos setores do Brasil, energia, transportes, saúde. Então, tipo, é uma base muito completa para implementar, testar e escalar produtos no Brasil. Aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho dos problemas que todas as bases têm, que são dados insuficientes. Por exemplo, quando eu tenho... Perdão. Por exemplo, quando eu tenho os dados mal preenchidos dentro daquela base de dados, no caso de boletim estatístico de acidente rodoviário, eu posso, por exemplo, um dado muito problemático é a idade do condutor. Às vezes não é preenchido. Então, às vezes, aquele dado nem sempre me invalida todo o resto da informação do acidente. Quando eu tenho dados não representativos, por exemplo, eu tenho um acidente de um ônibus dentro dessa base de dados que tem 50 vítimas fatais. Então, aquele dado, apesar dele estar dentro da base, no modelo que eu quero gerar, ele não é representativo. Eu posso ter dados com pouca qualidade, que é, por exemplo, dentro desse boletim, ter poucas variáveis preenchidas. Ou então, quando eu olho, por exemplo, o setor financeiro, que é a parte de Open Finance, que é uma coisa recente, eu não ter dados com quantidades suficientes que eu possa gerar um modelo. Ou então, eu tenho muito outlier, que seriam esses pontos fora da curva, que quando eu gero um modelo, esses modelos ficam conflituosos. E aí, estatisticamente, eu tenho que validar para ver se esse modelo não tem muito ruído. Porque, às vezes, o modelo pode estar com uma classificação estatística alta, mas, ainda assim, as variáveis são muito interligadas e ele não tem validação técnica. Então, é um pouquinho mais complexo, assim, porque, além da gente programar, a gente tem que entender das variáveis e entender do negócio, quando a gente cria esses modelos. Aqui um pouquinho sobre os atributos irrelevantes. Por exemplo, a gente tem muita coleta de dados, mas nem sempre todos os dados que são coletados são úteis, ou se eles foram coletados da maneira correta. A falta de classe, né, dentro dos dados, por exemplo, a variável pavimentação dentro do boletim estatístico. Aquela falta de classe, por exemplo, se o pavimento é de concreto, asfalto, se não tem asfalto, se tem acostamento, se não tem. Então, a falta de classe dentro de um atributo pode dar muito problema no modelo também. A gente pode ter o desbalanceamento das classes, que é, por exemplo, tipo, os acidentes com colisão serem quase 80% relativo ao acidente com atropelamento. Então, isso também pode criar um ruído dentro do modelo. Os delays das classes, né, que podem afetar, por exemplo, o classificador. O que acontece? O seu modelo pode confundir se dois acidentes com características semelhantes aconteceram no mesmo dia, na mesma hora. Então, você tem que ter artifícios para poder classificar muito bem todas as variáveis, para você não ter esse conflito, né? Aí, pronto, aqui a gente tem análise estatística. A análise estatística, geralmente, dentro dos modelos, é a parte principal do modelo, porque ela gera fluxo, ela gera as strings, ela gera as variáveis, ela gera todo o sistema, ela gera os gráficos. E pronto, às vezes a análise estatística só com dashboard, você não consegue ter o fator humano, porque às vezes, por exemplo, esse acidente com ônibus,
dentro do algoritmo, ele pode passar desapercebido, ter 55 vítimas fatais e alterar todo o seu modelo. Mas se você tem o fator humano validando, você sabe que aquele acidente é um ponto fora da curva. A análise dinâmica, que é muito usada já na parte de Open Finance, que é a parte de dashboards, que você já consegue simular, né, o perfil do cliente, quais dados, o perfil de compra, por exemplo, quando você tem seu cartão de crédito e você já tem lá, você faz uma compra no estabelecimento e esse modelo já consegue classificar por espaço amostral que, pronto, eu abasteci no posto de combustível, aquela variável já está lá em combustível. Então, são as análises dinâmicas. Aqui a gente pode ter a extração das características, né, que é muito importante falar, por exemplo, dentro de um boletim estatístico. Às vezes não é tão importante eu analisar a data daquela pessoa envolvida no acidente, mas faz muito mais sentido eu analisar por períodos, né? Por exemplo, inclusive o seu seguro de carro hoje é cobrado baseado na data de nascimento, mas por grupos. Por exemplo, idade de risco, dos 18 aos 25 anos, dos 25 aos 36 é uma outra classificação. Ou então, por exemplo, acima de 64 anos, o seu seguro também já altera o valor. Então, a data de nascimento é uma variável que faz muito mais sentido eu trabalhar ela em conjunto, eu extrair características dela, do que trabalhar ela como uma variável numérica normal. A normalização dos dados é muito importante, porque os modelos, quando você extrai os dados estatísticos, geralmente a gente quer achar a linearidade dele, ou no caso de regressão logística, a gente quer achar a função daquela curva. Então, alguns modelos você precisa normalizar, criar essa distribuição normal, né, da amostra. Então, é muito importante essa etapa também. E aqui eu vou falar sobre os tipos de aprendizado de máquina. Não vou falar sobre aprendizado de reforço, que ele já é mais focado para a área de inteligência artificial em jogos, decisão em tempo real, por exemplo, quando eu tenho extração do GPS, do cluster de um automóvel, ou então métodos heurísticos. Eu vou focar em aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. A maioria dos livros didáticos vem primeiro ensinando o aprendizado supervisionado e depois o aprendizado não supervisionado. Mas, assim, na minha concepção de pesquisadora, primeiro deveria vir um aprendizado não supervisionado, porque ele, de uma forma indireta, acaba você sempre precisa validar ele para fazer o aprendizado supervisionado. Mas, didaticamente, aqui eu segui o que estava no livro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo que recebe o conjunto de entrada, né, e as respectivas saídas, e a gente quer encontrar essa curva. Então, a gente tem a complexidade do modelo não linear, né, quando a gente tem a curva bem bonitinha, e a complexidade do modelo não linear, que geralmente são os modelos de regressão logística multinomial, que são variáveis qualitativas, que a gente não tem como quantificar, então a gente acaba trabalhando essa variável, botando ela em bits, bytes, ou então em variáveis dummies, né, sim ou não, para poder criar o modelo. E aqui, por exemplo, eu vou contextualizar num procedimento de mineração, mas existem outros dois, que é o SEMA e também o CRISP. O CRISP é muito mais usado em indústrias mais sensíveis, tipo indústria aeronáutica e indústria automotiva. E o SEMA é uma framework. Muitos algoritmos hoje têm utilizado essa metodologia porque ele é um processo interativo. Então, algumas startups utilizam bem mais, o SEMA do que o KDD para fazer a mineração dos dados. Então, essa parte daqui é a parte de mineração que eu falei do modelo anteriormente, que é muito importante. A gente tentar normalizar a amostra, né? E saber se a gente não está colocando variáveis de mais ou de menos no modelo. Então, isso daqui pode ser um segredo do negócio, para o negócio dar certo ou não, para a classificação, né? Então, é muito importante você fazer a normalização dessa amostra. E fora isso, por exemplo, o método do KDD, eu gosto muito desse exemplo, que é basicamente, por exemplo, você tem a sua árvore com maçã,
você faz a coleta dela, né? E aí você passa por um pré-processamento, que você começa a escolher quais maçãs são boas. Você passa por um processo de transformação, né? Por exemplo, eu tenho que tirar a casca da maçã, trabalhar ela, e aí eu chego na mineração desses dados para transformar a maçã num suco envasado. Então, é basicamente isso que a gente faz com os dados também. Aqui eu vou apresentar os modelos de regressão. Pronto, os primeiros modelos seriam a regressão linear, múltipla e polinomial. Geralmente, a múltipla e a polinomial estão relacionados a casos de saúde, são ótimos modelos para trabalhar sistema de saúde, principalmente se você tem um aplicativo e por trás você quer começar a classificar, por exemplo, a utilização daquele plano, ou cruzar dados, por exemplo, de uma pessoa comprando remédio e qual que é a probabilidade da doença ou do efeito. Então, a regressão linear está muito relacionada com esses modelos. A gente tem também as árvores de decisão, né? Por exemplo, hoje vai chover, se chover eu faço alguma coisa, se não chover eu faço outra. Então, esses são os modelos de regressão mais básicos, mas existem mais de 17 tipos de regressão. Aqui a gente tem os modelos de floresta aleatória, que já são os modelos um pouquinho mais complexos, e as redes neurais, né? Quando eu quero ter muitas variáveis e todas elas são dependentes, né? Tem um pouco de dependência dentro dos modelos. Aqui eu vou falar sobre um pouquinho da classificação, né? Dos modelos classificatórios. O que eu trabalho há algum tempo e pesquiso é o de regressão logística, quando eu tenho a variável quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, e eu quero trabalhar com todas elas. A gente tem os modelos de máquina de vetor e suporte, quando eu quero classificar e separar os modelos ao mesmo tempo, e os classificadores bayesianos ingênuos, né? Quando eu quero trabalhar com diversas probabilidades e elas também são correlacionadas. Aqui tem a classificação e regressão de uma forma geral, com os modelos, né? E alguns modelos eles podem ser interligados. Por exemplo, para eu fazer um modelo de rede neural, pode ser que antes eu tenha que fazer um modelo de regressão para balizar aquela rede neural. E aqui tem umas aplicações de uns desafios dos últimos anos. Um que acabou retomando e fazendo muito sucesso foi o modelo de análise de sentimento em textos escritos, né, principalmente por causa da pandemia. Um que eu já trabalhei, já fiz algumas pesquisas nesse sentido, são as classificações bayesianas, que por exemplo, você tem variáveis dentro de uma UTI que classificam o risco de óbito infantil. Então, por exemplo, os equipamentos transmitem alguns dados e você sabe que a partir daquele sensor e a partir daquela temperatura, você tem um risco aumentado daquela criança vir a óbito. Então, você acaba adotando outros procedimentos para monitorização. Também tem a parte orgânica, né, que é a abordagem de aprendizado de máquina, que já é utilizado muito aqui no Brasil para plantação e para o agronegócio. Mineração de dados para predição, por exemplo, do perfil acadêmico. Se eu tenho uma instituição de ensino, eu quero levantar o perfil acadêmico que eu posso atrair através do marketing, outras situações assim. E a detecção de falhas em redes de sensor, que é muito utilizada, por exemplo, na parte de software embarcado, para a parte de veículos automotivos. E aqui, por fim, né, que seriam as aplicações e os desafios, né? Que as tarefas de regressão, elas geralmente ajustam uma função que você quer classificar dentro do algoritmo, dentro do modelo. E não existe, por exemplo, uma abordagem melhor. O que funciona muito bem, por exemplo, para análise de dados de sinistralidade rodoviária para o Brasil, pode ser que não funcione muito bem para Portugal, porque tudo tem a ver com a base de dados que você tem. Essa foi a primeira parte que eu apresentei. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei. Pronto. Então, vou seguir para o aprendizado não supervisionado. Então, no aprendizado não supervisionado, por exemplo, eu tenho um algoritmo, mas ele acaba trabalhando por conta própria, eu não crio variáveis e modelos que eu prendo o algoritmo. Então, eu tenho a entrada dos dados, os dados são classificados, a gente passa pelo mesmo processo de KDD,
junto com o algoritmo, e ocorre o processamento de dados. Então, geralmente, eu uso o aprendizado não supervisionado para validar as variáveis para os modelos de regressão. Um que eu gosto muito é o agrupamento. Essa imagem é bem clara, assim, tipo, fica bem visual do que o agrupamento consegue fazer. Então, ele consegue classificar as variáveis de uma forma bem rápida, de forma quantitativa, mas ele não me dá a parte visual. Já a representação dos clusters é uma ótima opção para você cruzar as variáveis, né? Por exemplo, eu tenho os acidentes de atropelamento e quero classificar as vítimas em vítimas fatais ou feridos graves ou leves. Então, essa daqui é uma ótima representação, porque você consegue validar muito bem visualmente. E aqui, por exemplo, são as aplicações dos desafios dessas etapas de forma mais complexa, quando eu já tenho, por exemplo, os modelos em 3D. Então, esses modelos hoje são muito aplicados, por exemplo, na detecção e transação fraudulenta, ou então em lavagem de dinheiro e tudo mais, porque quando você tem um ponto fora da curva, ele é bem específico, então você consegue visualizar ele muito bem, assim. Por exemplo, no caso do meu trabalho em Portugal, de acidentes rodoviários, eu consegui identificar logo esse acidente com ônibus, porque ele, no gráfico 3D, ele era um ponto completamente atípico fora da curva. Então, ele era um outlier que influenciava no meu modelo inteiro. Então, tipo, na análise de estudo que eu fazia, não fazia sentido estudar ele. E aqui eu vou apresentar um pouquinho de um caso prático. Tá tudo bem? Pronto. Então, eu vou apresentar nos próximos slides basicamente foi a minha dissertação em 2019 de mestrado lá em Portugal. Então, aqui eu estou fazendo um overview, que é muito importante quando você trabalha com base de dados, para você saber o enquadramento daquela base, porque você sempre tem o cenário do mundo e o cenário contextual local. Então, aqui eu tenho a introdução. Então, por exemplo, os acidentes rodoviários, eles não figuravam entre as maiores causas de morte no mundo, até 2007, se não me falha a memória, mas a partir de 2010 eles começaram a configurar, e pronto, em 2015 também, e a partir daí a ONU e a OMS começaram a fazer estudos, e se atitudes dos governos de uma forma global não forem tomadas, pode ser que até 2030 seja a maior causa de óbito no mundo que não seja causado por doença. Então, é muito importante, as agências de transporte de todo mundo e os governos estão estudando isso e também procurando soluções para minimizar a quantidade de acidentes, né? Então, eu fiquei entre 2017, 18 e 19 em Portugal, basicamente estudando sobre os acidentes rodoviários daquele país, né? Aqui, na época, eu acabei fazendo trabalho sobre zonas de obra, que, pronto, por que faz sentido falar em zonas de obra em Portugal? Portugal é um país que, apesar de pequeno, ele já tem quase 98% da rodovia, da malha rodoviária dele asfaltada e construída. Então, faz muito sentido eu estudar os acidentes dentro da zona de obra, porque as zonas de obra são pontos de interferência importantes dentro do contexto daquele país. Mas não faz tanto sentido eu estudar, por exemplo, zona de obra no Brasil, uma vez que a gente tem um país muito heterogêneo. Faz sentido também eu estudar, por exemplo, zona de obra na Serra de Petrópolis, porque a Serra de Petrópolis é um caso atípico de uma zona de obra entre estar funcionando e ser abandonada há quase 10 anos. Então, faz muito sentido ali. Isso daqui é a formulação de um problema básico de modelagem. Essa formulação serve para quase todos os problemas, que eu vou formular o problema, eu vou coletar os dados, eu vou predizer aquelas variáveis, vou construir um modelo analítico, vou classificar ele e pronto. E, por fim, vou validar esse modelo ou estatisticamente ou por outras formas, avaliar se aquela validação é a melhor solução para aquele problema e implementar a solução de escolha. Então, aqui, basicamente, eu vou apresentar sobre a regressão logística multinomial, que
pronto, é um dos modelos iniciais de aprendizado de máquina. Então, basicamente, para toda regressão logística, eu tenho que fazer uma regressão linear para avaliar a tolerância daquele modelo e também a variação do fator dele de inflação. E também tenho, por exemplo, dentro do modelo de regressão logística, eu posso ter uma variável comparada com outras 4, 5, 6, eu não tenho limite. Então, isso também é muito utilizado para avaliação de crédito dentro de um banco, como é utilizado para a área de saúde, por exemplo, qual que é a probabilidade estatística de uma pessoa pegar uma doença tipo Covid e ela sair ilesa ou ela ser uma vítima fatal. Então, faz muito sentido você estudar todas as variáveis que atuam naquela doença, porque assim você consegue direcionar, por exemplo, para o gestor público, qual seria a melhor forma de estudar um medicamento, porque eu sei que aquela doença tipo Covid ataca, por exemplo, não sei se ataca, mas ataca, por exemplo, a parte pulmonar ou a parte cardíaca. E a gente também tem as técnicas de seleção de predição de variáveis. Por exemplo, quando eu estou estudando uma doença, não faz sentido eu estudar, por exemplo, 5.000... eu não tenho tempo hábil para isso. Estudar 5.000 tipos de medicamento para aquela doença. Então, através da predição de seleção, eu consigo identificar de uma forma mais rápida quais medicamentos fazem sentido estudar. E, por fim, a significância e a qualidade do modelo. Então, existem muitos testes estatísticos que validam o seu modelo. Então, como eu mencionei anteriormente, né, tipo, isso aqui seria a evolução dos métodos. Então, a regressão linear, tipo, ela está realmente no topo, na base da pirâmide, ela é um dos métodos mais simples e mais aplicados. Depois a gente vem com a regressão logística, técnica de Monte Carlo, os softwares já com os métodos pré-definidos de forma intrínseca neles e os algoritmos genéticos. E quando eu olho, por exemplo, os conceitos, é muito importante eu entender principalmente a multicolinearidade e os efeitos heterogêneos. Porque os efeitos heterogêneos, por exemplo, no caso dos boletins estatísticos, eles são efeitos que eles não são quantificados naquelas variáveis, mas que eles influenciam. Então, é muito importante, por exemplo, eu saber se uma vítima de um acidente fatal com um motociclista, se ele estava usando ou não capacete de moto, e quais eram os efeitos heterogêneos. Por exemplo, se aquele capacete era certificado ou não era, se aquele capacete absorveu o impacto ou não. Então, por exemplo, eu só tenho uma variável simples, ele estava usando capacete ou não, sim ou não. Mas eu não sei quais os efeitos heterogêneos daquela variável. Então, esses efeitos heterogêneos é muito importante a gente tentar quantificar eles, e caso a gente tenha como cruzar base de dados, ele é muito importante, principalmente no setor financeiro, na área de riscos e créditos. E aqui a gente tem algumas características das variáveis presentes no estudo de caso. Então, eu estudei uma base de dados com mais ou menos 2 milhões de dados e 200 variáveis. Então, pronto, aqui, por exemplo, as variáveis tráfego diário, médio anual. É muito importante quando eu tenho os dados de cluster e da parte do setor automotivo. Pode ser também, tipo, as limitações de dados, por exemplo. Eu posso limitar a base para estudar ou a nível nacional ou a nível estadual. E, como eu mencionei anteriormente, as limitações relativas à multicolinearidade e também os efeitos heterogêneos. Aqui eu vou apresentar o processo de inferência estatística que eu fiz na base da NSR, que seria equivalente à NTT aqui no Brasil, em Portugal. Então, eu selecionei todos os boletins estatísticos que tinham obstáculos ou obras. Então, assim, eu fui reduzindo o espaço amostral daquela amostra para ver qual era o impacto dessas zonas entre você ser uma vítima fatal ou sair ilesa e só ter dano material num acidente rodoviário. Aqui a gente tem toda a parte estatística, como a gente pode ver, tipo, apesar de Portugal ter 10 milhões de habitantes, o número de acidentes num período bem grande, entre 2010 e 2015, nas zonas de obra era em torno de 3.500. Então, é um número muito baixo.
Enquanto, se você for analisar, por exemplo, para o mesmo período, a zona de obra só do trecho da Serra, que é menos de 50 quilômetros, entre eu analisar Duque de Caxias e Juiz de Fora, né, que a gente pega um espaço maior, tem, por exemplo, mais de 20 mil acidentes. Então, num trecho super pequeno. Então, daí a gente compara o poder de escalabilidade dos dados do Brasil e o poder de escalabilidade dos dados de Portugal. Não que Portugal não tenha dado, é que realmente, como o país é menor, eles têm menos acidentes. Aí aqui é a identificação dos principais fatores, por exemplo, como eu analisei 200 variáveis, nem todas essas variáveis são estudadas dentro do modelo. E você não tem como nem, tipo, se você coloca todas essas 200 variáveis, você acaba sobrecarregando o modelo e ele acaba não tendo poder preditivo e o algoritmo também acaba não conseguindo trabalhar de forma automatizada. Aqui a gente também tem os veículos intervenientes, as ações e manobras antes do acidente, que são um dos principais fatores para você classificar acidentes rodoviários e direcionar o gestor público aonde ele pode trabalhar. E, por fim, os acessórios de segurança, como eu tinha mencionado anteriormente. Faz muito sentido, por exemplo, a gente estudar os acessórios de materiais reflectores. Por exemplo, se num atropelamento, num acidente rodoviário na zona de obra, se o pedestre estava utilizando material reflector, porque provavelmente aquele pedestre era, na verdade, um funcionário da obra e não um pedestre comum naquela região. E aqui a gente também tem os modelos de regressão, que seria basicamente a validação do modelo. A parte mais importante, quando a gente valida o algoritmo para ele começar a funcionar dentro do aprendizado de máquina, são os pseudos R's ao quadrado e os testes de rastro de verossimilhança. Aqui, por exemplo, eu vou tentar explicar um pouquinho do modelo das estimativas de parâmetro. Por exemplo, essas variáveis aqui que estão em verde, elas influenciam positivamente o modelo. O que isso significa? Significa que a probabilidade de eu sofrer um despiste relativo a uma colisão e eu ser, por exemplo, uma vítima fatal e estar dentro da zona urbana, dentro das localidades, ela aumenta em 1,3 vezes. O mesmo acontece, por exemplo, o dia está bonito, o não ter chuva, que seriam as condições de aderência, né, do carro na rodovia, e ela aumenta em quase 2 vezes eu ser uma vítima fatal num acidente de despiste relativo a uma colisão. E quando a gente vai olhar para o atropelamento, isso acontece em quase tudo. Por exemplo, o condutor ele está em marcha normal, aumenta em quase 4 vezes a probabilidade de você ser uma vítima fatal. E esse condutor, além de estar em marcha normal, ele está com excesso de velocidade para aquela condição existente na via. O que significa? Por exemplo, se aquela via tem uma velocidade máxima de 50 quilômetros, aquele condutor está a 60, 70 quilômetros. Aqui é um overview do modelo. Esses gráficos em 3D talvez seja uma das partes mais importantes do modelo. Por quê? Por exemplo, quando eu tenho os modelos de crédito e fraude, você consegue localizar dentro do gráfico quando é aquele outlier, que foi, como eu disse, o caso do ônibus para o acidente rodoviário. Ele salta tanto os olhos que quando você vai validar um modelo global, você fala, opa, peraí, que isso daqui está errado. Inclusive, é assim que a grande maioria dos bancos e das fintechs pegam, né, a parte de fraude dentro das empresas, enfim. E aqui tem um outro tipo de gráfico que é mais ou menos baseado no método de cluster. Por exemplo, esse modelo que eu fiz, a probabilidade dele é tão alta que, por exemplo, eu ser uma vítima fatal, que é o SIM, né, que é o círculo vermelho, dentro de uma probabilidade preditiva, tipo, é quase de 100%,
é quando eu tenho 5 pessoas envolvidas. E essas 5 pessoas podem ser condutor, passageiro ou pedestre. Então, quanto mais gente envolvida dentro de um acidente rodoviário, no caso de Portugal, maior é a probabilidade de você ser uma vítima fatal. Então, esse modelo que eu fiz, ele tem quase 100% nessa variável. Fora aqui são as validações, que é a discriminação geral global do modelo, né? E aqui é o overview do modelo. Então, por exemplo, o meu modelo, o meu algoritmo, ele classifica quase que 73% dos tipos de casos. E aqui eu estou dando, por exemplo, um quadro de frequência prevista observada como output do meu algoritmo. Por exemplo, nesse caso aqui das variáveis, ele observa um acidente, ele consegue prever esse mesmo acidente com 73% de previsão, enquanto que na parte de observação do modelo, ele prevê em quase 100%. Então, é um modelo bem robusto para o tipo de base de dados. Então, aqui eu apresentei tipo um overview geral da parte teórica do que eu fiz em Portugal. Agora eu vou apresentar um pouquinho da oportunidade do que tem a ver a minha pesquisa dentro do Inmetro. Então, pronto, com o que eu fiz semelhante em Portugal, eu estou fazendo no Brasil, dentro do meu mestrado no Inmetro, só que aqui é o que eu costumo brincar lá no Inmetro. Aqui já tem um foco mais voltado para o pesquisador empreendedor. Então, por exemplo, essa validação de modelo, ela pode virar um negócio. Eu posso oferecer soluções e tudo mais para os gestores públicos. Então, pronto, eu participei de uma hackathon com a minha dissertação, com o meu tema de dissertação no Inmetro, e a gente acabou ficando no quarto lugar, e eu vou apresentar um pouquinho o que a gente já fez de validação do produto mínimo viável. Esse daqui é a nossa identidade visual, que é o Dados pela Mobilidade, e a gente participou de uma hackathon na FAPERJ, do projeto do MOB 4.0, incubado dentro do UFRJ. Então, basicamente, isso daqui é aonde que começou a nossa história. Pronto, eu já vinha há muito tempo estudando acidente rodoviário, mas eu sofri uma perda total no início do ano, em fevereiro desse ano, entre Petrópolis e Juiz de Fora, e graças a Deus não aconteceu nada. Eu fui uma vítima com feridos leves, fui levada para Santa Teresa. Algumas pessoas até brincaram que eu acabei sendo vítima dos meus próprios estudos, mas pronto, eu saí de Petrópolis cedo, por sorte eu estava muito devagar, e eu peguei óleo na pista. E uma semana antes, um casal também indo para Minas Gerais acabou se acidentando e morrendo no mesmo lugar. Então, enfim, né? Acabou que isso serviu de premissa para eu realmente estudar e criar modelos para poder ajudar a população de uma forma geral. Então, aqui, basicamente, eu explico o que é a mobilidade urbana. A mobilidade urbana, hoje, nossa, é o quê? Basicamente, a gente conseguir se deslocar entre pessoas, serviços e produtos, né? Do ponto A ao ponto B, com segurança e eficiência. E se a gente for analisar, até 2050, mais de 50% da população do mundo vai viver em zona urbana. E no Brasil, se a gente for olhar para dados estatísticos e numéricos, a influência das rodovias é muito alta. Por quê? Porque 75% da malha rodoviária, da produção de toda a escoação do Brasil, é feita pela malha rodoviária. E os acidentes de trânsito influenciam muito nisso. Então, por exemplo, dar alternativas, por exemplo, para um condutor de um caminhão de rodovias seguras que ele pode escolher é muito útil. E, por exemplo, que a gente pode focar também no prejuízo que os acidentes rodoviários geram no Brasil. Hoje, o valor dos acidentes rodoviários no Brasil, entre custos diretos e indiretos, gera em torno de quase 300 bilhões de reais. Dentre esses custos, por exemplo, estão a alocação da vítima no hospital, os danos materiais com veículos, danos materiais na rodovia, os danos materiais, muitas vezes, à propriedade de outra pessoa, os custos de internação, mas o principal também são as lesões de longo prazo, porque às vezes uma pessoa ela sofre um acidente, mas ela só vai ter lesão dali uma semana, e aquela lesão pode ser persistente, em alguns casos pode ser para o resto da vida. Por exemplo, uma pessoa que perde um membro dentro do acidente.
E se você for olhar pelo custo diário, o custo diário no Brasil de acidente rodoviário, englobando todas essas variáveis que eu mencionei, é em torno de 800 milhões. Então, é um custo muito alto. E quando a gente olha a contrapartida do investimento, o investimento em rodovia, em estudo, em análise, é somente 6,74 bilhões. Então, tipo, não chega a 2% do valor total, que é o custo. Então, é muito importante as entidades governamentais terem ciência disso, estudar isso. Fora as indenizações por morte, por invalidez, ou às vezes quando uma pessoa acaba aposentando, né, de uma forma recente por causa do acidente rodoviário. E aqui eu explico, né, que os fatores essenciais para a gente ter um ambiente rodoviário seguro é o quê? Utilizar dispositivo de segurança, respeitar os limites impostos pela via, utilizar cadeirinha, capacete, cinto. Então, esses são os fatores principais e primordiais. E, no entanto, eles são os mais desrespeitados em todo o mundo. Não combinar a condução de veículos a bebidas alcoólicas ou drogas e não utilizar dispositivos eletrônicos. Também são outras premissas básicas, mas também são as mais computadas dentro de todos os boletins estatísticos. Aqui eu apresento a solução que a gente apresentou na Hackathon, que é o quê? Oferecer, a partir de uma base de dados, todo o mapeamento por georreferenciamento dos acidentes, né, a longo prazo e a probabilidade de você passar naquela rodovia e sofrer um acidente, e também a integração com dashboards, que seria o quê? Você vê a estatística daquelas variáveis de forma automática e direta. Então, por trás de todo o sistema, a gente tem um algoritmo que ele classifica e identifica, mas a gente também tem toda essa parte da interface técnica, né, do user interface, que o usuário ele pode acessar isso por um aplicativo ou ele pode acessar isso pelo computador. E nisso ele vai identificar rapidamente, através dos modelos, o quê? O impacto da gravidade do acidente, o tipo de envolvimento, se ele é um condutor, um pedestre ou um passageiro, o tipo de acidente que ele pode vir a se envolver se ele passar por determinada rodovia, as ações daquele trecho, por exemplo, se aquele trecho tem muito buraco, ou se tem uma obra, por exemplo, a probabilidade dele sofrer um acidente com alguma coisa na via é bem mais alta, e as características externas, né, voltadas para aquele acidente. Então, essas são as principais variáveis que a nossa solução entrega. Aqui a gente tem o sistema, né, que é o fluxograma de toda a solução técnica, né, que a gente pega a partir da base de dados do gov.br, todos os dados, mapeia, analisa e solta o dashboard, e, por fim, a gente tem a comunicação com o usuário final. E aqui a gente usou o mesmo tipo de processamento que eu expliquei lá na frente de mineração, né, que é o KDD, mas, por exemplo, eu poderia ter usado um framework aqui, que seria o SEMA. Mas como o SEMA é um processo interativo, ele implicava em poder de processamento dentro do meu sistema, né, dentro da minha variável. Então, eu ia ter problemas de processamento para entregar essa análise de dado. Então, o KDD acaba que me responde um pouco melhor. Aqui a nossa validação do protótipo, né? A gente já tem um protótipo funcionando, que esse daqui é o overview dele, funcionando, por exemplo, por acidentes por ano, por acidentes por mês, a geolocalização desses acidentes, a classificação, o sexo das vítimas, que é muito importante. Por exemplo, geralmente as vítimas passageiras são vítimas do sexo feminino, estão muito mais relacionadas a vítimas do sexo feminino. E a média de idade dos acidentes, por exemplo, hoje no Brasil. Aqui também é importante ressaltar que a gente está estudando especificamente para o estado do Rio de Janeiro. Mas, uma vez a gente validando para um estado, no Brasil, a gente tem poder de escalabilidade, né? Porque o Brasil é um país a nível continental. E aqui, por fim, é o nosso financiamento e a orçamentação que a gente tem hoje, né? Hoje, com esse projeto, a gente está entre análise de dados e a criação de modelo, que é do algoritmo, e validando. A gente já fez a validação do MVP com alguns gestores públicos e a gente está na etapa de desenvolvimento de solução, né? Hoje, as nossas fontes de receita é o autofinanciamento pelos próprios membros do grupo. A gente pode, no futuro, vir a ter uma fonte de receita através de venda direta.
E também a gente hoje tem o apoio de uma ONG, né, que é o Instituto Abraço, que ela é uma ONG sem fins lucrativos. Fora isso, a gente tem parcerias com algumas instituições de ensino e também tem o apoio do Inmetro, porque hoje eu faço a pesquisa dentro do meu mestrado do Inmetro. Então, o que a gente espera como resultado disso? A gente espera entregar um produto com valor, né? E isso daqui é o nosso prazo e o nosso cronograma. A hackathon foi em junho de 2022. A gente já passou pela fase de revisão sistemática e de mentoria. A gente agora está na parte transitando entre o onboard técnico e o desenvolvimento específico da solução. Uma parte da análise de dados eu já tinha feito na época que eu morava em Portugal, porque eu tentei, na época, utilizar os dados do Brasil, mas acabou que a universidade gostaria que eu fizesse o trabalho com os dados de Portugal. Então, eu já sabia o poder de escalabilidade, o poder preditivo desses dados. E, por fim, é o modelo matemático, a publicação é a entrega de uma solução, mas a gente já tem um produto mínimo viável, que seria em dezembro de 2022, mas hoje a gente já tem um produto mínimo viável funcionando. E aqui é o nosso prazo, o nosso cronograma, a gente acabou utilizando metodologia Scrum, né? E o nosso gerenciamento está sendo autogerenciado pelos membros, de acordo com que os membros têm disponibilidade. E a gente está fazendo a user stories do backlog do produto a partir das mentorias que a gente teve, tanto com o pessoal da Rede Mob, quanto também com o pessoal dos gestores públicos. O feedback de quem realmente tem a dor foi muito importante. Então, por exemplo, só da gente fornecer para o gestor público a parte estatística já era super importante. Mas se a gente consegue fornecer um software com modelo preditivo, é uma solução de ponta a ponta para o gestor público de qualquer cidade, né? E aqui, por fim, é a premiação da hackathon. A gente ficou em 4º lugar com essa solução. Se eu não me engano, o 1º lugar da hackathon é uma empresa, uma startup que está dentro do Serratec, voltada também para a área de mobilidade. Aqui foi o nosso planejamento lá da hackathon, quando eu expliquei, né, como que funcionavam os dados e tudo mais, como que a gente montou a equipe lá dentro. Pronto, eu me inscrevi na hackathon sem ter equipe, voo solo, e acabei conhecendo o Fernando e a Isa na hackathon. Aqui a gente tem as soluções do protótipo, né? Como que a gente começou fazendo os stickers para chegar na solução final. E aqui a gente tem o nosso Business Model Canvas. É muito importante, qualquer projeto que a gente esteja inserido, a gente ter essa ideia do modelo de negócio. Porque, às vezes, a gente, como programador, pode ter dúvidas do impacto que aquilo tem, né? Às vezes, a gente só fica visualizando muito a linha de código que a gente não consegue ver além daquilo. Então, ter esse modelo do Business Model Canvas, a gente vê que, tipo, o que a gente está programando ali vai muito além das linhas de código, né? E realmente tem um impacto muito grande em diversos setores da economia. Isso é o grande exemplo que o Brasil tem agora, que está exportando para o exterior, é o modelo de negócio do Pix, né? Que virou uma febre e provavelmente, pronto, no Brasil conseguiu se escalar muito rápido e, com certeza, o Brasil vai conseguir fazer isso também no exterior. Aqui é o nosso sistema do nosso fluxograma, como que está tudo interligado. A gente ainda está fazendo a arquitetura do projeto e toda essa parte. Então, isso daqui é o sistema de integração que já está funcionando, do meu algoritmo, que ele valida já o que é dado insuficiente e o que não é, a parte dos dados complementares, o grau de maturidade do nível de coleta no Brasil. O nível de coleta a nível federal é o estadual e o municipal é outro, então a gente não consegue, nesse momento, trabalhar com todas as bases interligadas, e também como é um overview do projeto, e a gente também tem intuito de colocar alguma parte de sistema embarcado. Por exemplo, a gente tem a indústria da aviação, né? E todos os aviões eles têm o que a gente chama de caixa preta. Então, aquele dispositivo consegue dar muitas pistas do que aconteceu antes do acidente. Então, o intuito é desenvolver alguma coisa nesse sentido também para os acidentes rodoviários, que minimizariam os efeitos heterogêneos dos boletins estatísticos. Por fim, aqui a gente tem já a parte de programação, né?
do que a gente está usando, como que a gente está fazendo, no que a gente está se baseando. Então, a gente também já está estruturando isso, que a documentação técnica é muito importante no caso, por exemplo, dos estudos a nível mestrado e doutorado, e também para startup, porque hoje no Brasil existem muitos programas de incentivo à startup. E, por fim, aqui é a conclusão final, né, de tudo isso que a gente viu. Eu tentei dar a parte teórica, a parte prática voltada para a universidade, o que eu já tinha feito no exterior e validado, e também uma parte prática como modelo de negócio para o futuro. E, por fim, aqui eu deixo, né, tipo, que será que o machine learning é uma tendência do Hype Cycle, que eu até coloquei lá no nosso grupo, né, sobre as tendências da Gartner, né, que são coisas que, às vezes, vêm ali para ficar, ou outras são, tipo, são empolgação de momento, é uma tecnologia que vai passar, não vai pegar e ela vai acabar sendo, tipo, esquecida. Então, analisar grandes e complexos conjuntos de dados provavelmente não é uma tendência do Hype Cycle, né? É uma tendência que deve ficar. E quando os modelos são gerados e os softwares são gerados nesse sentido, já existem muitos estudos na área de validação, que o gestor público consegue ter uma resposta muito ágil, né? Seja o gestor público, o gestor privado. E também que essas decisões possam ser tomadas no futuro, quando você tem uma base de dados muito grande, que esses dados consigam trabalhar por conta própria, que é ter o poder de decisão ou ter os insights para tomar uma decisão sem a intervenção humana. Então, isso é uma tendência de futuro. Aqui que talvez quanto tempo isso vai demorar até o Hype Cycle descer ou até validar dessas soluções é que é uma grande incógnita. Aqui eu estou colocando, pronto, quando morei fora, eu trabalhei no Web Summit, não sei se vocês conhecem, é um dos maiores eventos da área de tecnologia da Europa, dá em torno de 70 mil pessoas. Esse daqui foi o primeiro evento que eu fui, que foi em Lisboa, em 2016. E naquela época, por exemplo, essa startup aqui já trabalhava com a parte de validação por imagem. Eles tinham uma grande base de dados, eles já conseguiam classificar algumas pessoas a partir do modelo deles, né, da base de dados. Então, por exemplo, aqui me classificou como uma mulher de 21 anos e que eu estava com uma aparência neutra, tipo, no meu rosto. Eu não oferecia nenhum risco, enfim. Essa startup, na época que eu conversei com eles, hoje eu não sei mais como eles estão, eles validavam, por exemplo, modelos para aeroportos, modelos para segurança de edifícios, modelos para, por exemplo, identificação dentro do aeroporto, se aquela pessoa tinha algum risco, ou se ela era procurada, ou se ela podia fazer algum atentado, enfim. Então, eles já tinham. E isso, na época, era um hype cycle, né? Tipo, não sabia se essas soluções iam vingar. E hoje, por exemplo, você vai em vários edifícios aqui, aí eu vou falar a nível Brasil, né? Tanto aqui em São Paulo quanto em Petrópolis, tipo na casa dos meus pais, você já consegue ser identificado através da sua imagem. Claro que esses algoritmos não têm muita precisão, às vezes eles erram. Por exemplo, tem um edifício que eu vou aqui em São Paulo, que o edifício acabou me confundindo com uma outra pessoa no prédio, que a menina até bem parecia comigo, mas pronto, acabou tendo esse problema. Então, acaba que a calibração, às vezes, do algoritmo, ela não é tão precisa, porque isso também impacta em custo, mas ela tem sua importância. Então, por exemplo, isso daqui é uma solução de aprendizado de máquina. E, por fim, agora eu vou dar umas dicas, né, para a gente levar o nosso Aprimora NEC, né, para o fim de semana. Então, aqui eu vou falar sobre 3 filmes que eles embasam muito, né, toda essa parte teórica que eu falei. O primeiro é o Jogo de Imitação, que é a história, né, do Alan Turing. Depois é Uma Mente Brilhante, que também fala sobre diversos métodos de matemática, principalmente os estatísticos. Enfim, O Homem que Mudou o Jogo, né, que é a respeito de um treinador que usa probabilidade estatística para validar várias coisas com vários métodos que ele usa, né, para ganhar o campeonato. Então, é bem legal. E, por fim, o dilema das redes sociais, que é muito importante, porque hoje em dia, com os nossos dados, né,
são fontes de informação para diversas outras empresas. Então, esse Dilema das Redes Sociais é um documentário do Netflix também bem legal. E aqui eu também deixo algumas dicas de cursos online que eu fiz para aprender um pouco mais. Por exemplo, cursos de ciências de dados. Esse da Johns Hopkins eu fiz porque eu trabalhei um tempo com dados voltados para a área de saúde, introdução às ciências de dados, a parte de Power BI, que é a parte dos dashboards, que é muito importante, principalmente quando você quer oferecer uma solução mais voltada para a área de negócio de forma rápida, que o gestor acesse via aplicativo. A parte de data science, a parte de visualização também é bem legal e bem importante, porque é a parte onde você escolhe as variáveis e você começa a estudar toda a parte de mineração. Aqui também a parte do Data Quest, né? Como que você trabalha aquelas variáveis, qual é a melhor linguagem entre R, Python e Java. Por fim, aqui a parte de introdução de ciências de dados em Python, que é um pouquinho com que eu trabalho dentro da SPSS, e também já tinha trabalhado em C e C++ dentro do SAS. Inclusive, alguns bancos no Brasil acabam utilizando SAS para validação dos modelos e criação dos modelos deles. Alguns outros estão trabalhando um pouquinho mais com Python. E aqui, por fim, é uma parte de estatística conceitual e fundamental, né? Bem inicialzinha. Aqui eu deixo uma bibliografia complementar, além daquelas duas iniciais que eu deixei. Esses aqui são artigos científicos, então vale a pena, assim, para quem quer entender um pouco mais cientificamente da validação de alguns modelos. E acho que é isso, resumidamente. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se eu falei rápido demais, não sei também se a apresentação ficou muito extensa, mas eu tentei dar um overview geral da parte teórica dentro da parte da academia, né, dentro da universidade, e também, por fim, uma parte prática como modelo de negócio. Muito bom, Adriana. Alguém tem alguma pergunta? Um de cada vez, gente. Ó, vocês ficam perguntando todo mundo junto. Ó, o Dani levantou a mão. Alô, estão me ouvindo? Sim. Cara, foi muito legal essa apresentação, porque eu consegui ter uma visão prática de uma matéria de matemática e estatística que eu tive na faculdade. Eu fiquei tentando pensar tecnicamente como é que seria esses modelos de dados, e eu lembrei disso. Eu fiz um trabalho na faculdade em cima de um modelo estatístico que era baseado em regressão linear, e aí eu tinha que processar um conjunto de dados que recebia, através do modelo ia gerar uma equação da reta, né, usando métodos quadrados mínimos, e gerar, né, aquele gráfico com a reta, com a equação da reta, e foi muito legal. E eu não tinha ideia de como que isso ia escalando, né? Porque eu fiquei imaginando, caramba, eu fiz aquele trabalho com duas variáveis só. O cara ia alimentando ali x e y, processava, gerava a equação da reta e plotava o gráfico. E eu fiquei pensando, caramba, ó a complexidade de se fazer um modelo matemático com uma quantidade tão grande de variáveis, né? Então foi muito legal ter uma visão assim mais ampla, né, de como se usa a matemática e estatística em prol do aprendizado de máquina. Muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Pronto. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mais alguém? Todo mundo gostou? Foi legal? O que vocês acharam? Adorei, gostei muito, muito interessante. Curti muito também. Foi bom, abrir visão para várias coisas. Alguns termos não dá para a gente entender, né? Mas foi muito interessante mesmo assim. Alguns são mais técnicos. Eu tentei vir, tipo, da parte bruta, mais teórica, vim passando para a parte da academia mesmo, como o colega falou, da parte de regressão da faculdade. Geralmente, a faculdade, ou mestrado, ou doutorado, só dão a base de regressão linear, não avançam mais dentro dos outros modelos, dentro das disciplinas. É muito raro ter algum programa que avance nessa parte. Geralmente, os pesquisadores acabam aprendendo por conta própria, como foi o meu caso.
E aí eu tentei transformar o que parece algo simples no que a gente usa, no que está por trás de um software, né? Por exemplo, esses dados que eu gerei em Portugal, eles geram um output que é um software preliminar. Então, com dado estatístico, eu modifiquei ele, passei ele para binário, para bit, byte, quantifiquei ele todo, fiz toda a parte de programação, então é algo bem mais complexo. Então, só que eu vim destrinchando ele de uma maneira tipo mais fácil, assim, para que qualquer pessoa consiga entender. Entendi. Então, se já está meio que resumido aí, otimizado, não quero nem ver como é que é o original. Tipo isso. Eu adianto para você que é complexo, hein? Não é muito simples de você fazer. Principalmente porque você tem que fazer o algoritmo calcular aqueles dados, né? Então você tem que colocar a fórmula ali direitinho para ele poder. Posso compartilhar aqui, deixa eu ver se eu acho rápido, a quantidade de linha de código que tinha na minha dissertação lá. Mas eram muitas folhas, assim, porque eu tive que apresentar isso dentro da minha dissertação de mestrado lá, mas, tipo, tinham, sei lá, acho que 15, 20 folhas relativas a isso. Deixa eu ver aqui. Eu consigo acessar rápido. Só para. Então, eu tinha feito uma outra apresentação no meu computador, toda interativa, inclusive pegando dados da internet de forma automática, fazendo, mas o meu computador resolveu queimar hoje pela terceira vez, assim, de forma inacreditável. Em menos de 6 meses, enfim. Deixa eu abrir aqui que eu consigo abrir. Já marca outra aprimora para ela aí, Renato. Não, tá por mês. Estava bem legal. Mas, assim, por exemplo, eu estou na NEC no projeto do Collaborator. Eu nunca tinha trabalhado com Java e eu estou tendo, tipo, uma super dificuldade. E eu já trabalhava com Python, com estatística, com C, e achei que fosse ser de boa. E, tipo, às vezes a gente pega umas coisas de surpresa. Deixa eu compartilhar aqui, só para vocês terem uma ideia, assim. Essa daqui é a minha dissertação de lá. Eu apresentei. A parte do código está aqui. Tipo, são muitas e muitas páginas de código. Tá vendo? E aqui é o output do modelo lá. Isso daqui é o output da tela que já dava do softwarezinho que eu tinha criado no mestrado lá. Mas, tipo... Não entendi. Esse assim, código é o quê? É qual linguagem? É em Python. Ah, tá. Em Python, aí dá para você usar dentro do... Aí você converte ele, dá para usar dentro do SAS, que alguns pesquisadores gostam de SAS, e, por exemplo, aqui no Brasil, algumas empresas da parte financeira também usam SAS, Stata, SPSS, porque aí você sempre tem que ter a parte de estatística dentro do algoritmo para validação, né? E aí você tem que analisar aqueles outputs se eles estão ok ou não. Como o Daniel falou, por exemplo, quando você faz uma regressão linear simples, você pode fazer, por exemplo, a velocidade máxima numa via e os acidentes rodoviários. Ali você vai ter uma reta, uma função linear direitinha do quanto aquilo ali impacta. Quando você olha o gráfico e tem algum ponto muito distante daquela reta, você pode ter certeza, ou ele é um outlier ou ele é um problema. E é dessa forma que algumas fintechs, algumas... do ponto de vista do modelo do negócio, da área financeira, geralmente eles pegam a parte de fraude, analisando gráficos simples, assim. Simples assim, né? Não muito simples, mas pronto, é um 3D, enfim, mas é uma coisa mais simples, assim. Perfeito. Enfim, acho que é isso. Gente, mais alguma pergunta? Eu gostaria só de parabenizar a Adriana. Perdão, Clarissa. Não, pode falar aí, pode falar aí. Parabenizar o trabalho, né? Assim, sensacional. E super desafiador, né? Assim, tanto o seu trabalho, né? Que eu imagino o seu desenvolvimento, quanto vir agora, né? Tentar aplicar de outra forma, né? Com outra linguagem, o que você já vinha construindo. No mestrado, eu também estou seguindo uma linha, né? Por aí, né? Fazendo uso de uma pesquisa quali-quant, fazendo uso da análise de componente
de componentes principais, como você mostrou, né? Teve um gráfico ali de PCA. Sim. E extraindo essas informações, essas diversas variáveis a partir de respostas de usuários, né? Então, transpor isso para uma variável quantitativa para poder, né, aferir o modelo, validar o modelo, isso é extremamente complexo. Aí, Brian, você tem razão, assim, olhar esses conteúdos assim, à primeira vista parece muito estranho, mas com certeza o que a Adriana falou agora no final, quando você olha o gráfico, é muito mais bonito, né, muito mais legível do que olhar o que está por trás dos panos. Então, pegar a dissertação, olhar a dissertação, a parte teórica, né, todo o desenvolvimento para alcançar aqueles gráficos, é bem mais complexo do que olhar o gráfico pronto. Sim, exatamente, é isso. E você já pensou em trazer a sua dissertação para modelo de negócio? Que é o que eu brinco lá dentro do Inmetro, eu desafio todo mundo, tipo, para você ser o pesquisador, o empreendedor, né? Porque acaba que toda pesquisa científica, ela tem um viés financeiro, né? Uhum. Então, eu acho que é alguma coisa para você pensar, de colocar aprendizado de máquina, alguma coisa nessa parte, assim. Sim, é um ponto que eu venho pensando, já tinha, né, estudado, visto algumas coisas antes, mas a sua apresentação me fez ver mais um exemplo, né, mais um modelo, mais uma aplicação para isso, e com certeza eu vou levar essa ideia para frente. Para ser um motivador, exatamente. E incubar dentro da NEC, porque o intuito meu agora é trazer esse projeto para dentro da NEC. Tentar algum edital, eu já estou aplicando para alguns editais do FINEP, porque, por exemplo, hoje eu sou bolsista via FAPERJ. Então, meu intuito é emplacar o meu projeto como edital e trazer ele para ser incubado também dentro da NEC. Eu já tinha até feito uma reunião, acho que há um mês atrás, mais ou menos, com o Marcelo, e já tinha validado com outras pessoas que são colaborativas dentro do meu projeto, para tentar emplacar um edital, né? Então, é bem legal, assim, que aí você usa realmente, não é tipo aquela parte de mestrado, que todo mundo só pesquisa. Tem, sim, a parte de pesquisa, mas tem a parte de impacto social, né? Sim. E isso eu acho que é o mais importante. Sensacional. E eu acho que é o mais gratificante, né, Adriana? Saber que você está com uma pesquisa sua, com um trabalho seu material, você pode estar auxiliando, ajudando e, de repente, mudando até muita coisa, né? Dentro do dia a dia das pessoas, que a gente não tem nem ideia do trabalho que dá. Eu costumo falar que, pronto, do acidente rodoviário, o valor da vida humana é um preço incalculável. Apesar de ser quantificado, por exemplo, o IPEA tem um cálculo quanto que vale uma vida hoje no Brasil de um acidente. Mas o fato é que o valor de uma vida humana é incalculável. Então, se eu consigo, com o meu trabalho, salvar uma vida, já fez a função social dele. Então, ele já está no caminho do que eu sou realmente, da minha perspectiva de início da faculdade, tipo, eu não vou falar a minha idade, mas enfim, há quase 20 anos atrás. Vai ser mais ou menos por aí. Não, isso é uma coisa que ficou em aberto, né? Porque o algoritmo falou que tu tinha 21 anos, né? Então, o algoritmo errou e errou muito. Errou, né? Porque são só 22, né, Adriana? Errou um ano só, imagina. Não, tanto que eu trouxe esse exemplo do Web Summit, porque, inclusive, depois eu fiquei uns meses em contato com a empresa, mas para auxiliar eles na parte de pesquisa mesmo, porque o algoritmo errou em quase, 15 anos na época. Então, errou e errou muito, sabe? Então, é por isso que eu trouxe esse exemplo, assim. E enfim, o algoritmo é válido, mas ele, quem manda é o que está por trás. É sempre o humano que é a decisão final. E a gente tem que entender, trabalhar muito bem isso, entre o humano e a máquina. Né? Muito bom. Bom, queria te parabenizar aí, Adriana, porque realmente são dados bem... Você trouxe, principalmente, inicialmente, uns dados bem pesados, coisa de pesquisa, né? E chegar a traduzir isso aí tudo é uma coisa difícil. Eu já trabalhei bastante com isso durante a minha vida acadêmica, aí, que eu trabalhava para a área acadêmica, e não é fácil você traduzir uma pesquisa em dados de fato palpáveis, né? E chegar a um resultado que seja bonito, um gráfico, um vídeo, enfim, alguma coisa que ajude na tomada de decisão para algum tipo de problema. Mas, assim, a iniciativa é muito boa. Eu sempre gostei de trabalhar com esse tipo de coisa. Apesar de ser um bicho de 7 cabeças, que parece ser e é, de fato, né? Um bicho de 7 cabeças,
dá para ir matando cabecinha por cabecinha e você consegue chegar num denominador, né, comum. E assim, dizer que gostei muito da tua pesquisa, os números são realmente impressionantes, né? Sim. Eu trabalhei lá no IME porque eu trabalhei com uma parte epidemiológica lá, né? Porque igual teve na pandemia aí, né? Quando aperta por algum tipo de problema, chama o exército, no caso. Sim. Então, o exército tem, internamente, ele tem constante pesquisa com relação à parte epidemiológica, e na época que eu fiz o IME lá atrás, era a questão da dengue, né? Certo. E, assim, eles tinham que se planejar com relação a, enfim, aonde montar barraca de hidratação, então tinha todo um estudo, se a pessoa aonde a pessoa trabalha, onde mora, um melhor estudo para saber aonde botar os pontos para atender a maior quantidade de pessoas. Enfim, De tem isso também. localização, sim. Essa parte de origem, destino, de pesquisa, enfim, a minha formação base é civil, mas desde o primeiro período na faculdade eu sempre tive bolsa de iniciação científica na área de transportes. Então, essa parte mesmo de origem e destino, de você conseguir pegar de um gráfico, de números, e conseguir geolocalizar e ofertar a melhor decisão para qualquer tipo de gestor é muito importante. Né? Por exemplo, a parte de exército de doença, você consegue pegar todos esses modelos, quase tipo 90% deles, e aplicar na área médica. Principalmente, tipo, na parte entre um câncer ou uma doença autoimune, que não existem muitos dados, e você conseguir transmitir e quantificar isso de uma forma fácil, para um médico, por exemplo, entender. Então, isso é muito importante. Já existem alguns algoritmos dentro de uma equipe da UFRJ, que era até de uma menina lá da Federal de Juiz de Fora, só que, pronto, ela veio a falecer na pandemia, que ela já conseguia extrair, por exemplo, já funcionava algoritmos dela, que eram de localização de tumor a partir de imagens de ressonância, de tomografia. Então, toda essa parte é importante, né? A parte de localização também, na época do Zika vírus, que teve algumas pessoas do interior de Minas também auxiliando em criar esses mapas de risco para o Brasil. Toda essa parte é uma decisão, e tem que ser uma decisão tomada rápida, né? Uhum, você não consegue, você consegue aplicar, tipo, por exemplo, essa minha pesquisa eu já estudo ela há anos, mas eu consigo aplicar os insights dela numa tomada de decisão de forma mais rápida. Por exemplo, a parte do setor financeiro, eles não têm série histórica, porque ainda é novo. Mas eu consigo ter uma tomada de decisão baseada em insights de outras áreas que eu já trabalhei, tipo energia e transporte. Uhum. Não, tem cruzamento. E aí, posteriormente, eu cheguei a trabalhar na NCC com a parte de justamente identificar quando que uma patologia aí voltada para a área de aneurisma cerebral, por exemplo, quando que o aneurisma pode romper, quando não pode, de acordo com alguns parâmetros. Enfim, então isso não é uma coisa fácil, é pesquisa de. Eu me lembro lá na NCC foi uma pesquisa que envolveu 3, 4, 5 anos para poder chegar a formar alguma coisa, né? E o problema, eu acho que o grande problema, na verdade, de você unir a pesquisa na parte financeira, porque como você falou, que sempre tem uma parte financeira envolvida, e é o governo banca, né? Por ser pesquisa. De forma direta ou indireta, Isso. ele banca. Ele banca. Só que aí, para transformar isso numa coisa de fato financeira ou envolver a parte privada, esse é assim. O que eu imagino, esse desafio é maior ainda do que a própria pesquisa. Sim, né? É o que eu costumo brincar, do pesquisador empreendedor, né? É legal e interessante você fazer uma pesquisa que você consiga trazer ela para dentro do mercado mesmo privado e que você consiga incubar. Que você, por exemplo, dessa pesquisa que eu faço de acidente rodoviário, eu consigo fornecer solução para a empresa seguradora, para a empresa de combustível, porque eu vou dar a localização da melhor rota e qual que é a melhor localização, por exemplo, para ela alocar um posto, ou eu posso monetizar o meu aplicativo, que a pessoa, para ter acesso àquele aplicativo, eu vou ter uma parte de dados monetizados. Ok. Então, eu consigo oferecer várias soluções dentro, né? Sim, mas é difícil você trazer isso para o setor privado, né? Como você está fazendo agora, justamente porque o setor privado não tem esse tempo todo para poder investir
e ficar esperando um resultado que algumas vezes pode não vir. Porque às Sim. vezes o resultado de uma pesquisa pode mostrar que a pesquisa não faz sentido. Então, o setor privado não tem essa vamos dizer, essa Esse arrancada tempo, e esse esse tempo, e time. essa arrancada, esse Eu dinheiro para acredito investir, né? que isso é uma questão de tempo e de mudança. Lá Uhum. fora, eu cheguei, como eu morei bastante tempo, eu cheguei a pegar, por exemplo, eu trabalhei numa grande terceirizada, que não tinha parte de pesquisa. Depois que eu já estava, enfim, num outro país, num outro trabalho, porque eu continuei tendo todos os meus colegas na empresa, essa empresa já tinha aberto um setor só de pesquisa, de P&D. Porque ele viu que se eles não tivessem a parte de P&D, eles não iam conseguir pegar muitos projetos. E isso já é uma realidade que está começando aqui no Brasil, porque, por exemplo, hoje a gente tem muito financiamento via FINEP. O FINEP não quer mais, por exemplo, só instituição de ensino. Isso é a grande pegada, por exemplo, do Inmetro. O Inmetro é uma instituição de tecnologia. O Inmetro não é uma instituição de ensino, apesar dele ter um mestrado e um doutorado abarcado lá dentro. Só que, por exemplo, para a gente conseguir pegar um edital e encampar, eu tenho que ter iniciativa privada e também uma iniciativa institucional, uma instituição de ensino. É a mesma pegada, por exemplo, do LNCC. Só que quando a gente olha isso, 10 anos atrás, não existiam esses financiamentos com essa obrigatoriedade. Não. Você só consegue aplicar para o edital, inclusive, se você tiver todos esses parceiros. Se você não tiver o parceiro, eles nem analisam a sua proposta. Então, essa é uma grande jogada para a gente poder fomentar mesmo, essas iniciativas. Que uma pessoa não pegue, faça, sei lá, doutorado 4 anos, pegue a tese dela e coloque, na biblioteca da instituição e ninguém vai usar. O intuito é que isso seja fomentado e seja aplicado, realmente, né? Claro, Isso, claro, é a minha visão de pesquisadora, de empreendedora, de funcionária. Eu tenho essa visão. Mas sei que nem toda a gente tem essa visão ou tem essa pegada mais assim, né? Sim. Então, tem gente que é mais teórico, mas também tá tudo bem. É cada um no seu escopo. Mas, assim, eu gosto de unir tudo, né? Eu acho que faz sentido, né? Também prefiro. Sempre preferi, mas realmente principalmente há 10, 15, 20 anos atrás, a maré era muito mais forte contra, né? Hoje tá mudando a maré. Então, Hoje eu as acho coisas estão caminhando para essa junção de P&D e iniciativa privada. A startup veio, acho que, para unificar e para dar essa cara, né? Por exemplo, essa hackathona que eu, enfim, fiquei em 4º lugar, mas o primeiro lugar da hackathona, tenho quase certeza que o pessoal está incubado no Serratec. Eles são meio que uma ONG que analisa dados para mobilidade urbana, por exemplo, para fazer levantamento de calçada, de bicicleta, de bike share, de uma voltada mais para isso. Legal. Então, eles apresentaram uma solução que era para fazer levantamento de dados de calçada. Como, eu não me lembro, não sei se era por imagem e tal. Mas, enfim, e aí também você sempre entra naquelas 3 premissas que eu botei. Como que você vai levantar esses dados? Se esses dados agora, né, com a LGPD, se eles estão dentro da legislação geral de dados, como que você vai trabalhar eles estatisticamente? E se aqueles dados todos entram na legislação de lei de acesso à informação. Então, hoje você não trabalha, por exemplo, só com software. Você tem vários pré-requisitos para você, por exemplo, gerar um aplicativo, né? E como que você vai armazenar aqueles dados, isso tudo. Assim, como ainda é muito embrionário esse mercado no Brasil, a Europa acaba que eu peguei um tempo maior lá e já tinha, né, mais focado para isso. Isso é uma outra área de mercado. Como que vai ser esse armazenamento? Quais soluções em nuvem que a gente vai oferecer? Então, você tem que sempre pensar a longo prazo, né? Você está aqui hoje, mas eu tenho uma solução, como que eu quero que ela esteja há 5 anos, há 10 anos? Por exemplo, no Collaborator, eu estudei toda a parte já teórica, estou tendo várias dificuldades na parte prática de implementação. Peguei vários insights que o Marcelo deu na apresentação do NEC Day e comecei a estudar a validação de todo o escopo do projeto para um projeto open source, porque, inclusive, a grande maioria confunde, né, um projeto open source com um projeto gratuito. E não, ele tem uma pegada de projeto que eu posso oferecer diversas soluções. Mas como que eu implemento isso? Quais certificações eu tenho que ter para isso, olhando a longo prazo? Então, não é só a linha de código que eu programo hoje com as variáveis de hoje. Eu tenho que sempre olhar isso bem a longo prazo, assim. Então, é bem legal. E é bem legal você conseguir ter essa visão sistêmica, né?
É importante. E eu sempre costumo plantar a sementinha da visão sistêmica para todo mundo. Que a pessoa veja que tipo, a implementação dela impacta lá na frente bastante. Acho que é isso. Beleza, obrigado, Adriana. Enriqueceu demais aí o nosso Aprimora hoje. Muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu queria deixar só uma indicação de documentário que eu ouvi o Colares falando sobre o uso de inteligência artificial na área médica. Tem um documentário do YouTube chamado The Age of AI. Aí tem um episódio sobre o uso de inteligência artificial na área médica. Aí mostra como estão usando na Índia para curar casos de sangramento nos olhos causados por diabetes e tal. Aí tem um reconhecimento de padrões, né? Porque falta médico pra caramba na Índia, então eles conseguem agilizar essa parte de diagnóstico e tal. Eu falo da parte para membros amputados e várias outras coisas que estão usando inteligência artificial hoje em dia, então fica aí a indicação. Ô, Leandro, esse... É um documentário do YouTube, gratuito, ele é apresentado pelo Robert Downey Jr., então é bem maneiro, assim. The Age of AI, são 4, 5 episódios. Legal. Não conhecia, vou procurar também. Vou achar o link aqui e vou botar no grupo lá. Tá lá no grupo. Show. Mais alguém, alguma pergunta? Só agradecer e parabenizar mais uma vez a Adriana pela apresentação. Obrigada. Viu? Obrigada. Tá todo mundo com fome agora. Então, eu vou encerrar, porque já deve estar todo mundo doido para ir almoçar, mas agradecer a Adriana a disponibilidade, né? A coragem aí de vir para a nossa roda de conversa, essa troca de aprendizado. Fiquei muito feliz com a participação do time. Eu acho que a gente teve quase que integral, tivemos 40 pessoas hoje participando do nosso Aprimora, mostrar para vocês como é importante a gente estar aqui junto, trocando, teve a participação de quase todo mundo aí comentando, gostando, falando, foi muito legal, isso é importante para o nosso crescimento, espero que no próximo a gente já esteja com as câmeras ligadas, né, na próxima quarta-feira todo mundo penteia cabelo, né, tipo, bota uma blusinha bonita, tira o pijama. Não é mais 9 horas da manhã que todo mundo acabou de sair da cama, né, gente? É 11 horas, acho que o já dá pra rosto abrir já a cama. desinchou, né, já está todo mundo mais tranquilo. Gente, muito obrigada. O Brian vai tomar banho. Muito bom. Queria agradecer muito, fico muito feliz com essa participação, com essa interação, e que todos os Aprimoras a gente consiga ter essa harmonia, né, de engajamento e de interesse. Muito obrigada, Adriana, obrigada, pessoal. Bom almoço para vocês e bom restinho de dia aí de trabalho. Obrigada, gente. Até mais, pessoal. Obrigada. Valeu, boa tarde. Valeu, gente. Valeu, boa tarde. Não esquece de pausar a gravação, hein?